Paz do Senhor, boa tarde. Super quinta-feira, ensolarada em São Paulo, né? E nós vamos lá bater mais um papinho aí sobre as coisas que têm acontecido. Coisas que têm acontecido aí no nosso país, que é importante a gente ter a noção, né? Por exemplo, né, você viu, os Estados Unidos prendeu um navio petroleiro da Venezuela. Narrativa da esquerda. Narrativa da esquerda vai dizer: Estados Unidos imperialista quer tomar o petróleo da Venezuela. Realidade: os Estados Unidos são autossuficientes em produção de petróleo. Não precisa do petróleo de ninguém. Pelo contrário, eles até precisam. Pelo fato de que eles, por serem o maior produtor, consomem tanto, devido ao capitalismo, consomem tanto que ainda precisa importar. Mas não é o caso dos Estados Unidos precisar tomar petróleo de ninguém. Mas é a narrativa. A narrativa sempre é usada dessa forma. Sendo que a realidade é que a Venezuela fornece outras coisas que não vou falar o nome, né? Coisas que fazem mal à saúde, principalmente dos jovens, né? Os jovens usam. E fornece também petróleo para países que são sancionados pelos Estados Unidos, como o Irã, Rússia, fornece para a China também. Automaticamente, a Venezuela acaba sustentando grupos terroristas e países que se declaram inimigos do Ocidente. Outra coisa também, nós que somos cristãos, né? Aí sim, esse engano de que o cristão não deve se envolver, não deve conhecer sobre política, isso é uma falácia, porque nós sabemos que o adversário de nossas almas, aquele que luta para que a verdade de Deus não chegue aos corações dos seres humanos, ele vai usar seus adeptos. Vai usar seus adeptos. E os seus adeptos vão ocupar quais espaços da nossa sociedade? Vão ocupar espaços na mídia. 85% da imprensa é de esquerda. Ou seja, quando a gente fala de esquerda, tem uma mentalidade progressista, que é contra o conservadorismo, e a Bíblia é conservadora. Nós vemos também o meio artístico. O meio artístico também apregoa contra o conservadorismo, né, e contra a Bíblia automaticamente. Nós tivemos aí diversos discursos da esquerda, com o próprio atual presidente, como também artistas, né, falando que o conservadorismo é atrasado e atrasa a sociedade, né? Ou seja, a base da família está alicerçada nos princípios de Deus, coisa que os esquerdistas lutam tanto contra. Por isso que você sempre ouve pessoas, pastores, lideranças dizer que um cristão não pode ser de esquerda, de maneira nenhuma, porque são antagônicos. A ideologia é antagônica, não tem como ser dos dois polos. Ou a pessoa não sabe o que é ser um progressista de visão marxista, ou a pessoa não sabe o que é ser cristão. E aliás, né, por falar em saber ser cristão, hoje nós vemos muitas vezes também, né, os templos cheios, mas as pessoas vão atrás até Cristo por um problema. Muitos depois têm o conhecimento da verdade, mas muitos também não se aprofundam. E essas pessoas que acabam trazendo muitas vezes confusão para o meio da igreja
no que se diz respeito à política, no que se diz respeito à ideologia. Porque uma pessoa que não é alicerçada na verdade que é Cristo, ela vai automaticamente ser domada facilmente por outra ideologia. E pelo fato de estar dentro da igreja pode trazer uma contaminação. Mas nós estamos vendo muitas coisas acontecerem. E isso tudo faz parte de um contexto. Nós estamos vendo com os nossos olhos, né? Não tem como tirar o contexto político, não tem como, irmão. Não tem como, às vezes eu vejo pessoas ministrando, falando, não, você não tem que se preocupar com nada, porque como se nós estivéssemos aleatórios. Não, o contexto ele é preocupante. Vimos na China agora, a China fazendo censura a pregações bíblicas, tanto para padres quanto para pastores via internet, né? Estamos vendo, graças a Deus, assim, nós cremos que os americanos tentando intervir na Venezuela, onde a Venezuela também, de uma certa forma, perseguia, né, quem batia de frente com o sistema. E nós vamos caminhando, né? Crendo no Senhor, crendo na sua palavra, mas atento a tudo que está acontecendo, né? Atento a tudo que está acontecendo, pois os tempos são difíceis. E é necessário abrirmos os olhos para tantas coisas que têm acontecido, né? Nós vemos, por exemplo, a questão, esses dias eu meditando na Bíblia, né? Nós vemos a questão de Israel, né? A questão que houve agora recentemente, né? A questão, tanta confusão que se fazem. E nós que somos cristãos, somos descendência de Isaac, né? Descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Aí nós vemos tantos debates que têm uma raiz para que possa ser explicado, porque questionam por que alguns evangélicos, a igreja evangélica defende Israel. Porque Israel é herdeira da promessa. Existem vários versículos bíblicos do Velho Testamento da promessa geográfica para Israel. E nós, sabendo disso, sabemos que haverá um remanescente que Deus irá colocar nessa terra, né? Geograficamente falando. E nós vemos aí tanta confusão, né? Tanta confusão que se fazem, esses tempos mesmo, um ministro falando, não vou falar o nome, tá? Um ministro da Justiça resolveu dar uma palpitada sobre a palavra de Deus, querendo dizer que outros modos de se viver, que não somente a monogamia, outros modos, aí relatou o que aconteceu com Abraão, quando ele mentiu sobre Sara, falando que era irmã, né? Relatando os reis, né? Rei Salomão, rei que tinham várias mulheres, né? E aí a pessoa não tem um entendimento, o ministro com viés de marxista, né? Querendo comentar sobre acontecimentos da Bíblia sem buscar um contexto espiritual, né? E nós sabemos que Deus, ele tem os seus princípios e o mundo tenta destoar esses princípios. Por isso é importante, irmãos, nós como cristãos estar ligado em tudo, estar bem informado, para que nós venhamos nós possamos, né, dar uma opinião cirúrgica sobre assuntos que pode até trazer luz para alguém que se encontra perdido mediante a tudo que está acontecendo, né? Então,
louvamos a Deus, né, pelo fato de os americanos estar intervindo como um país protestante, estar intervindo de certa forma em alguns assuntos que de uma forma empírica, nós podemos dizer assim, não entrando na escatologia, mas de uma forma empírica, de uma certa maneira vai ajudar a que nós possamos pregar o Evangelho, possamos, né, porque a democracia americana deixa que o Evangelho seja pregado, deixa que a liberdade de expressão seja praticada. Isso é muito importante. Então que nós venhamos a estar bem informados para ter uma opinião certa, uma opinião que esteja do lado do que a palavra de Deus diz a respeito de tudo que tem acontecido nos dias de hoje. Amém? Uma ótima tarde aí para cada um e glória a Deus pelo sol que nasceu, glória a Deus por nós estarmos respirando. Louvado seja Deus.